Esse é um vídeo diferente e eu fiz ele porque eu queria muito conversar com vocês sobre esse assunto, que é a questão do Dumbledore, da sexualidade dele e como que isso vai estar em Animais Fantásticos, ou no caso, como não vai estar. No dia 31 de janeiro saiu na Entertainment Weekly uma entrevista com o David Yates, que é o diretor da franquia Animais Fantásticos, em que, ao ser perguntado sobre como que a sexualidade do Dumbledore ia aparecer nos filmes, ele disse que não explicitamente, mas que ele estava ciente de que todos os fãs sabiam da sexualidade do Dumbledore, já que ele tinha tido um relacionamento muito intenso com o Grindelwald e que ele se apaixonou pelas ideias, pela ideologia e pelo próprio Grindelwald. E aí, desde então, surgiram vários textos, vídeos e pessoas dando opiniões sobre essa questão. Eu acho que de todas as opiniões, as que eu concordo, as que eu discordo, acho que todas têm um consenso de que o David Yates devia parar de dar entrevista, porque aparentemente ele só dá entrevista pra falar merda e pra estragar ainda mais o filme. Mas, posteriormente, depois que ele deu a entrevista e que as pessoas começaram a reagir, muitas pessoas foram até o Twitter da Rowling atacar a Rowling e ela reagiu e ela respondeu a essa reação das pessoas, dizendo que primeiro não foi ela que deu a entrevista, então ela estava sendo atacada por uma entrevista que ela nem foi a pessoa que falou, e também que a gente está falando de um filme que ninguém viu ainda, ninguém leu o roteiro e que principalmente ele é uma parte de uma franquia que vai ter ainda mais 3 filmes, então ela preferia que as pessoas não julgassem essa questão toda, essa situação toda, antes de ver o filme e antes de ter acesso aos outros filmes e aos outros roteiros. E essa foi, inclusive, uma defesa que muita gente fez, que muita gente tem feito acerca da Rowling, que é o fato de que a gente ainda tem 3 filmes para acontecer, mesmo que isso não apareça no segundo filme, ainda tem o 3, o 4, o 5, e que ainda assim, sobre o segundo filme, a gente não viu ele e a gente ainda não leu o roteiro, então a gente não pode falar sobre algo que a gente ainda não viu, a gente precisa ter paciência, a gente precisa se acalmar. Mas, gente, a representatividade em geral em Harry Potter, em Animais Fantásticos, já é uma coisa extremamente problemática. E assim, eu não vou nem falar sobre a falta de representatividade decente de negros e asiáticos, porque isso não é nem o meu lugar de falar sobre isso, mas eu vou deixar alguns textos de pessoas falando sobre essa ausência aqui na descrição, que vocês podem ler para se inteirar mais sobre o assunto. Mas a representatividade LGBT, que é o que eu posso falar sobre, ela, em primeiro lugar, ela é nula em Harry Potter. Não existe representatividade em Harry Potter. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar o link aqui no card. Mas tentando resumir a história. A representatividade é quando você coloca um personagem de alguma minoria, de algum grupo oprimido na tela, e aquilo é um fato explícito durante a narrativa. Então, se você fala que o Dumbledore é gay depois de 7 livros em que a gente não tem nenhuma pista de que ele é gay, isso não é representatividade. Isso é vontade de aparecer e de se encaixar nas obras que hoje estão usando a representatividade. Então, a partir do momento que a Rowling pega um personagem que já está estabelecido e que já foi explorado nos 7 livros, e que a gente, inclusive, teve um vislumbre da adolescência dele, da vida dele na juventude, e ainda assim não foi mostrado em momento nenhum explicitamente na narrativa que ele é gay, isso não foi falado em momento nenhum, não adianta falar depois, numa entrevista e no Twitter, que ele é gay, porque beleza, ele é, mas isso não conta como representatividade. E além disso, é extremamente problemático que a gente tenha na série toda somente um personagem que ela disse e não que ela mostrou que é gay, e que ele seja a nossa única esperança de representatividade na série. E aí tem várias pessoas que falam que mas não faz sentido mostrar a vida amorosa dele, mas isso não encaixa, isso ia ficar descontextualizado. Mas aí eu volto a dizer, então ele é o único gay, ele é o único bruxo gay que existe? Porque ok, se você acha que não é necessário falar sobre a sexualidade dele, mas ele não precisa ser a única representatividade, vocês entendem? A gente pode ter diversos personagens que são parte da comunidade LGBT e que aparecem ali para que isso não recaia sobre o ombro de um único personagem, que às vezes não vai fazer sentido falar sobre a vida amorosa dele.
Mas ainda assim, sobre não ser relevante, não ser importante mostrar essa parte da vida dele. A gente não pode esquecer, a gente não pode ignorar o fato de que as nossas experiências amorosas e sexuais, elas moldam a gente como indivíduo e elas moldam a nossa experiência na sociedade. As pessoas com quem a gente se relaciona, as pessoas com quem a gente forma laços, elas formam, de certa forma, quem a gente é. E, obviamente, a experiência de uma pessoa heterossexual na sociedade não é a mesma experiência de uma pessoa homossexual, bissexual, pansexual, transexual ou qualquer outra variedade de sexualidade que a gente tem por aí. É claro que essas experiências vão variar de acordo com as pessoas, não só de acordo com a sexualidade delas. Isso tem diversas coisas que vão influenciar. Mas a partir do momento que você foge de alguma forma de um padrão que é esperado e imposto pela sociedade, isso vai afetar a sua percepção da sociedade como um todo, do mundo, em algum nível. Isso vai transparecer, isso vai ser importante para quem você é, isso vai ser importante para as escolhas que você faz, para as decisões que você toma. E não dá para ignorar isso, principalmente em uma história como Harry Potter e como Animais Fantásticos, que são histórias muito calcadas na moral e no afeto e no amor e nas escolhas certas para as pessoas serem felizes e para fazer as coisas boas e as coisas certas. Agora, quando a J.K. Rowling pede que a gente tenha paciência... Agora, quando a J.K. Rowling pede que a gente tenha paciência, que a gente espere sair o filme, que a gente espere sair o roteiro, que a gente espere os próximos filmes, o que seja... Quando pedem que a gente espere, que a gente tenha paciência, até que eles decidam quando que vai ser relevante e quando que vai ser importante que isso apareça nos filmes, além deles ignorarem isso que eu acabei de falar, de como que a nossa experiência enquanto grupo oprimido na sociedade molda a nossa experiência social, isso ainda vai me apresentar dois problemas. Primeiro, que isso tem nome e se chama queerbaiting. Eu já falei sobre queerbaiting no mesmo vídeo em que eu falei sobre representatividade, que é basicamente quando você atrai um público LGBT para ver um filme, comprar um livro, ou assistir uma série, ou o que seja, prometendo que esse produto vai ter uma representatividade, mas pede paciência para que isso apareça somente no momento certo. Quando você faz isso, primeiro você está sendo desonesto, porque você está se apoiando na necessidade que as pessoas têm de se ver representadas na tela do cinema, de se identificarem com personagens. Você está se utilizando dessa necessidade que as pessoas sentem de se enxergar na cultura, se enxergar representadas na arte, para vender um produto. E isso é muito baixo, porque aí fica aquela coisa: ah, nesse filme não teve, mas no próximo quem sabe não vai ter. Ah, nesse filme também não teve, mas o próximo é o último, com certeza vai ter. E aí não tem. Ou eles dão migalhas, sabe? Eles jogam qualquer coisa só para não falar que não colocaram nada e para calar nossa boca. Aí, vocês não reclamaram? Não queria o Dumbledore gay? Então aí, ele de mão dada com um cara no último minuto do filme. E assim você engana milhares de fãs e leva eles para o cinema na expectativa de ver uma coisa, na expectativa deles se enxergarem de alguma forma naquela obra visual, e no fim você não ofereceu de fato nada significativo e nada relevante e nada representativo para eles. E o segundo problema disso é que isso me lembra aquele discurso do: ah, mas hoje em dia tá tudo muito chato, a gente não pode mais fazer piada com nada. E que a gente responde com: bom, tá chato pra você agora? Porque pra gente tá chato há séculos, que há séculos que a gente é motivo de piada. E aí quando falam que os fãs estão sendo exagerados, que estão sendo precipitados, e que a gente precisa ter paciência, que a gente vai ver o que é importante sobre isso na hora certa disso aparecer, sabe o que acontece, gente? A gente não tem mais paciência. A gente está cansado de esperar por representatividade, a gente está cansado de esperar por migalha, vocês entendem? A gente está cansado de ver relacionamento heterossexual desenvolvido de qualquer jeito, em tudo quanto é filme que a gente vai assistir e que é empurrado goela abaixo, enquanto a gente espera e a gente torce para aquelas duas meninas que tinham tudo para ser um casal perfeito serem amigas só no final. A gente está cansado de ver relacionamento abusivo heterossexual sendo glorificado e aplaudido no cinema. Tô falando com você, 50 Tons de Cinza.
para depois ganhar um casal gay de mão dada no final do filme. A gente tá cansado e a gente tá sem paciência mesmo, a gente não tem mais paciência para isso de verdade. E se você não tá sem paciência com essas coisas, amigo, se você não entende por que a gente está revoltado, se você não entende a reação que a parcela LGBT do fandom de Harry Potter teve com essa notícia de que a sexualidade do Dumbledore não vai ser abordada explicitamente, isso é obviamente porque você faz parte de um grupo privilegiado que tem a sua sexualidade aceita, aplaudida e esfregada na cara de todo mundo em todos os filmes, séries e livros que a gente consome. Outro dia eu vi um tweet relacionado a Harry Potter e representatividade que acho que resume bem o que eu penso sobre isso. A J.K. Rowling, ela não perde uma oportunidade de falar que existe tal grupo oprimido em Hogwarts, de que tal grupo oprimido na nossa sociedade jamais seria oprimido na sociedade bruxa. Mas, ao mesmo tempo, ela não perdeu um minuto da escrita dela para colocar esses grupos oprimidos de fato na narrativa. Grandes coisas falar que o Dumbledore é gay depois que os livros acabaram. Grandes coisas falar que o Anthony Goldstein é judeu depois que os livros acabaram. Que relevância isso teve na história? Em que momento que isso apareceu na história? Ou seja, em nenhum momento ela se preocupou de fato em inserir a opressão que essas pessoas sofrem dentro da narrativa. E isso não é representatividade e, infelizmente, esse não é o tipo de aliado que os grupos oprimidos da sociedade precisam. A gente precisa de pessoas dispostas a realmente tomar uma posição e não só que ficam fazendo discursinho e tweetando coisas politicamente corretas. E principalmente porque hoje existem diversos autores inclusive de sucesso, que vendem pra caramba, que estão dispostos a comprar essa briga junto com a gente, que estão dispostos a colocar personagens interessantes, complexos, com um passado super interessante e que nunca, em momento algum, apagam a sexualidade deles para ser aceitos e para ser inseridos na narrativa. E a sexualidade deles é tratada como uma coisa normal, assim como a heterossexualidade. Agora, é claro que a J.K. Rowling é humana e ela comete erros e ninguém está acima de cometer erros. Eu entendo isso, eu concordo com isso, inclusive. E esse é o grande problema da gente ter ídolo, porque quando a gente tem um ídolo, e inevitavelmente a Rowling virou um ídolo de várias gerações, mas a gente tende a, porque eles são pessoas que produziram obras que a gente admira muito e que foram muito importantes pra gente, a gente tende a depositar neles uma expectativa que às vezes eles não conseguem cumprir. Mas quando a gente está falando de coisas sérias como essas, que é você criar personagens com os quais as pessoas vão se identificar, para os quais as pessoas vão olhar e falar, caramba, sou eu, sabe? Quando a gente está falando de coisas desse nível, coisas que são muito sérias e muito importantes e que têm um impacto muito grande na sociedade, o mínimo que eu espero de alguém que é humano e que pode errar é que essa pessoa tenha interesse em melhorar e que essa pessoa tenha interesse em corrigir os erros que ela cometeu e em produzir coisas cada vez melhores e cada vez mais abrangentes e que acolham cada vez mais pessoas. E depois de tantos anos recebendo crítica por causa de falta de representatividade de tudo quanto é grupo oprimido em Harry Potter, eu acho que já passou da hora da J.K. Rowling consertar isso. Já passou da hora dela tomar uma posição contundente e uma posição firme dentro das obras dela. Eu não me importo com o Twitter dela. Isso não vai fazer diferença enquanto ela não colocar o que ela diz acreditar nas obras dela, que é o que de fato vai influenciar todo mundo que é leitor dela. E justamente por isso eu não consigo mais dar o benefício da dúvida para ela. Eu já dei no caso do Depp. Se vocês verem o meu primeiro vídeo sobre o caso do Depp, vocês vão ver que eu estava super conciliadora e super não quero ele, mas eu acredito que ela esteja em uma posição complicada. E aí eu levei um tapão na cara, né? Porque ela fez aquela declaração que foi uma vergonha, foi um texto de um nível assim que eu jamais esperei de alguém que defende as coisas que ela diz defender e que eu até já comentei num vídeo que eu lancei aqui sobre isso, eu vou deixar o link aqui também. E eu não me sinto mais confortável em dar esse benefício da dúvida para ela e de acreditar que em algum momento ela vai de fato colocar representatividade nas obras dela. Nunca teve. Por que vai ter agora? Sabe? Se ela já teve todas essas oportunidades de fazer essas mudanças e não fez, pode até ser que ela faça no futuro, mas
Eu prefiro não esperar mais isso dela. A esperança de ver o Dumbledore em Animais Fantásticos por inteiro, sem excluir qualquer parcela da vida dele e qualquer característica formativa de quem ele é, era o que me fazia, até muito recentemente, ainda estar interessada em Animais Fantásticos e ainda estar disposta a ignorar a presença do Depp no filme para poder assistir o filme que vai ser lançado esse ano e os próximos. Mas, sinceramente, hoje eu não me vejo pagando caro no ingresso e saindo de casa e ficando 2 horas no cinema vendo um filme de uma franquia que está cada dia me decepcionando cada vez mais. As pessoas têm falado muito que o fandom de Harry Potter é mimado, que os fãs são muito mimados e que a gente quer tudo do nosso jeito e que assim a gente está estragando a nossa relação com a série. Mas na verdade é o contrário. A J.K. Rowling, com as posturas que ela tem tomado, ou a falta de postura que ela tem tomado, vem lentamente estragando a relação que a gente tem com a obra e dificultando a nossa permanência numa obra que a gente escolheu para ser um abrigo, que a gente escolheu para ser um lugar seguro, onde a gente podia ser quem a gente era. E tudo que a gente está tentando fazer com essas críticas, com essas reclamações, com tudo isso que a gente tem feito, é tentar salvar essa relação. Mas está cada vez mais difícil de fazer isso, está cada vez mais complicado e por isso eu não consigo mais esconder a minha decepção com isso tudo e principalmente com a J.K. Rowling. Esse foi um vídeo meio desabafo, eu fiquei muito triste, muito chateada quando saiu a notícia e foi muito balde de água fria e foi muito assim, realmente minha última esperança que morria com Animais Fantásticos. Eu espero que a Rowling um dia me faça retirar minhas palavras. Eu espero que um dia ela ofereça para o fandom dela uma representatividade digna e que ela saiba retribuir dessa forma, que é a única forma como a gente gostaria de receber uma retribuição dela, que é sendo visto, a esses fãs e a essa parcela enorme do fandom de Harry Potter, que é quem fez ela ser quem ela é hoje, que é quem bancou as histórias dela esses anos todos, que é quem esteve em todas as pré-estreias de filme, que é quem esteve em todos os lançamentos de livros e é quem até hoje se sente tocado por Harry Potter e que hoje, quando ouve falar em Harry Potter, não pensa mais em coisas boas e sim pensa em qual será que é o tombo de hoje. E isso é muito triste e eu espero de fato que algum dia ela conserte isso, mas até lá eu sinceramente não espero mais nada dela. E como eu disse no vídeo que eu falei sobre o caso dela e do Depp, eu sinto que a Rowling ela se distanciou muito de quem ela era quando ela escreveu os livros e isso me deixa bem chateada e decepcionada. Mas as pessoas mudam, independente de qualquer coisa, pelo menos a gente tem a obra de Harry Potter que, num plot twist bizarro da vida, passou a ensinar muito mais do que a própria criadora da obra. Bom, se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, é só deixar comentários aqui. Já avisando que não responderei comentários escrotos, não sou obrigada. E comentários que queiram dialogar, claro que responderei. E é isso. Eu vejo vocês então na semana que vem. E finita encantatem.